Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR. Vamos falar um pouco sobre a realidade do Ceará nesses últimos dias, né? E a gente aqui tem lidado, né, com dificuldades das diversas formas possíveis como torcedor do Ceará. A preocupação na Copa do Nordeste, dentro de campo, a reta final do campeonato cearense, onde o Ceará venceu o primeiro jogo do Ferroviário. E é a parte onde a emoção, né, do torcedor ela é mais importante, onde a gente quer viver mais o nosso clube, né? De bons momentos, momentos legais compartilhados no estádio com nossos amigos, com o próprio clube, com as pessoas que a gente ama, com o clube que a gente aprendeu a amar desde pequeno, né? E muitos que ainda estão aprendendo, entendendo como funciona esse sentimento, muitos jovens, adolescentes, que ainda não têm essa dimensão plena, né? De um Ceará vencedor, de um Ceará que luta por títulos com muita frequência, com muitos resultados e campeonatos, né, com competitividade. A gente, nos últimos anos, não tem sido esse clube, mas os ciclos eles mudam, eles podem mudar e as coisas podem voltar para os trilhos, né? Mas a gente tem uma longa caminhada pela frente, né? E nessa realidade, eu entendo o torcedor que está do outro lado nos assistindo e reclama que às vezes a gente diz assim, pô, só tem notícia ruim, eu não vou assistir. Mas assim, cara, eu entendo você que não queira ver as notícias ruins, os momentos difíceis, mas eu acho que é papel nosso aqui como torcedor também, falar nos momentos difíceis, conversar com vocês nos momentos difíceis, duros. A vida é assim, cara. A vida ela tem esses momentos difíceis, e aí qual é a sua opção? Esconder, fugir? Na vida a gente não pode, talvez no futebol sim, porque você já tem tantos problemas na vida que não dá para você querer compartilhar, né, esse momento que normalmente é um momento bom, que é o futebol, é o lazer do futebol, porque o futebol é um entretenimento, é um lazer. Para muitos, infelizmente, ainda não entendem isso, mas ele é um entretenimento, ele é um lazer. E, de fato, você querer se afastar desse contexto, tudo bem, né? Mas nós aqui não podemos, porque a gente quer voltar ao Ceará vencedor, ao Ceará que luta por títulos, que tem boas campanhas no Brasileiro. E, para isso, a gente precisa estar discutindo, debatendo, falando sobre o clube, falando sobre as movimentações, né, essas últimas que tiveram, que, infelizmente, não foram boas, e o torcedor sabe disso, e acaba transferindo essa culpa dos problemas para nós que produzimos o conteúdo, porque, às vezes, ele quer ouvir uma palavra um pouco mais acirrada, um pouco mais ácida, direcionada a algumas pessoas, ou, por vezes, porque simplesmente não concorda com a nossa opinião, com a nossa maneira de pensar. E isso acontece, né? Isso é normal, é do jogo. Fico feliz de ver pessoas que estão hoje dentro do clube, né, discutindo o clube ali, seja dentro da diretoria atual, seja pessoas que estão no conselho, formando grupos, falando, que acompanham o BPR, ressaltam indiretamente os nossos erros, sinal de que certamente assistem aos nossos vídeos. Isso é positivo, é salutar. A gente erra, sim. Recentemente, acho que a gente ontem comentou que iam ser expulsos 36 conselheiros. Foi só um desencontro de informações. A gente faz o vídeo cru, né, sem muita edição, então acaba que a gente confundiu ali a informação de 36 conselheiros, que, na verdade, teriam acesso aos documentos, e 13 que foram requisitados a serem expulsos pelo presidente, que voltou atrás, ainda bem, né, e essa situação, pelo menos essa, se resolveu. Então, a gente está nessa realidade difícil, né, que envolve a parte política, essa parte de documentos que foram apresentados, e aí está sendo apreciado pelo Conselho, e, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o campo. A gente está entre razões e emoções, né? Está igual a música do NX0, onde a gente tem que continuar torcendo, continuar apoiando o clube em campo, mas, ao mesmo tempo, lidando com a realidade fora de campo, que é muito difícil, né? E eu entendo o torcedor que fica nesse meio tempo, meio perdido, pô, e aí, eu apoio, não apoio, vou para lá, vou para cá. E, cara, o que eu posso falar é o seguinte, não é uma regra, porque ninguém é sommelier de ninguém, né? Não é sommelier de canal, não é sommelier de conteúdo de ninguém, nem de muito menos do torcedor e o que ele quer consumir do Ceará. Mas eu particularmente, acho que a gente tem que seguir apoiando o clube em campo, né? As coisas fora de campo, um dia se resolvem. Pode piorar ainda? Pode. Tem margem para piorar para caramba, né? Mas também tem margem para melhorar. E eu acho que a gente está passando hoje muito mais por essa realidade, essa áurea do que está acontecendo hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, essa áurea difícil do que a gente está vivendo,
é que o ex-presidente ele postou uma foto do João Marcos, né, que foi para a seleção brasileira, analista que o próprio Robinson contratou. E o Robson simplesmente parabenizou o João Marcos, porque era um cara que trabalhava diretamente com ele, né? Na época, o departamento de futebol do Ceará, ali com ele, não era esse departamento hoje que tem processos e tal. Não, era basicamente o Robinson e o João Marcos ali junto com o executivo tratando as contratações. O Robson se envolvia diretamente. Então, era uma relação muito direta do Robinson com o João Marcos. E basicamente o Robson parabenizou o João Marcos, né, que está na seleção brasileira com o Dorival. Foi convocado aí pelo Dorival. E, basicamente, o torcedor já disse que é uma tentativa de volta do presidente e tal. E, enfim, e não tem nada a ver, cara. Eu acho que, às vezes, a gente está criando muitas relações conspiracionistas desse contexto político hoje que o Ceará se encontra. E que, sim, foram causadas pelo próprio Robinson. Esse distanciamento do torcedor da realidade do clube trouxe essa sensação de que o clube é uma grande, sabe, um grande esquema, uma organização criminosa. Cara, tem erros, tem problemas? Tem, cara. Todo clube tem. Fortaleza tem, o Santa Cruz tem, o Sport tem, todo clube tem. Só que eu acho que a gente está elevando esse patamar a níveis exponenciais, assim, sabe? De que é um grande falcatrua dentro do clube e tal. E, cara, vamos lá. Esses números de dívidas do Ceará, que caíram para 27 milhões, é menor do que os 20 clubes que estão na Série A. Então, assim, cara, o Ceará é um clube grande, o Ceará cresceu ao longo do tempo e cresceu bem também. Eu vejo muita gente comprando essa ideia de que o Ceará cresceu, inflou, mas não cresceu. Sim, o Ceará cresceu. E cresceu pra caramba. E não adianta negar os fatos. Os números de venda de jogadores cresceram. A marca Ceará Sporting Clube cresceu. O número de sócios, mesmo na crise, é muito grande. Muito maior do que em 2009, quando o Evandro assumiu. E que o Evandro começou esse trabalho de sócio-torcedor. Então, assim, o Ceará cresceu e cresceu bem em muitas coisas. E cresceu mal em outras. E que precisam ser corrigidas. E precisam ser ajustadas. Precisam ser melhoradas. O Ceará passa por erros de gestão, tanto do Robinson e muito mais acentuadas do João Paulo. Porque o João Paulo não sabe ser gestor, não é um bom gestor. O Robinson não era um bom gestor, mas tinha mais capacidade do que o João Paulo. E esses erros do João Paulo foram acentuados por erros do próprio João Paulo. Não foram por erros do Robinson. Foram erros do próprio presidente atual. Esses problemas que estão explodindo agora foram não compromissos honrados pelo atual presidente. Por quê, Klaus? Por que ele está... Não é culpa do Robinson. Simplesmente culpa do Robinson. A culpa do Robinson, para mim, é não ter formado um sucessor. Eu acho que é a principal culpa dele. Se centralizou, era um cara autocrático, só ele mandava, só ele controlava, centralizador pra cacete. Esqueceu de formar um gestor para substituí-lo, porque ele não era insubstituível, ele não era rei no Ceará, mas talvez se achasse. E aí não formou um sucessor. Mas os erros atuais do João Paulo são de quê? Não honrar os compromissos, não pagar os compromissos, projetar dinheiro que ele não tem controle sobre quando esse dinheiro vai entrar, ele tem que trabalhar com a realidade. Ele tem que trabalhar com o real, com um plano baseado no que é a receita real do clube. Se a receita real do clube hoje não é mais a dos 200 milhões, 100 milhões, é só 60 milhões, que seja 60 milhões. Ele não pode projetar uma receita de 150 milhões para a temporada baseada num dinheiro que é de um acordo futuro, que está por vir e que vai dar certo. O próprio Fortaleza, nessa temporada, teve até uma discussão lá que acabou pessoas saindo do clube. O próprio Fortaleza não botou no orçamento o dinheiro da Liga. Não botou. E aí o orçamento do Fortaleza caiu para 200 milhões, se eu não me engano, 250, alguma coisa assim. Porque eles não estão contando com o dinheiro da Liga. Porque é uma questão de responsabilidade. O João Paulo contou com esse dinheiro já de cara, dos 150 milhões dentro do clube. E aí, aliás, dos 60 milhões, né? 40 ou 60 milhões, enfim. Só que ele botou um orçamento para esse ano de 150 milhões, completamente inflado, fora da realidade do clube atual, sem garantir que esse dinheiro vai entrar. E aí, quando esse dinheiro não entra, e demora a entrar, e por problemas, acordos, que envolvem outros clubes, outros players, o dinheiro não entra, as contas vão atrasando,
e aí atrasaram os acordos de 2022, que ainda estavam sendo pagos, e os de 2023, que ele mesmo fez, com Saulo Mineiro, Barleto e outros jogadores. Então, com certeza, além dos problemas atuais que estão surgindo aí na justiça, o Ceará não deve estar honrando outros acordos que os jogadores, por conta própria, não estão colocando o Ceará na justiça. Eu não duvido disso. Então, quando você projeta algo que você não tem controle, é nisso que dá. E eu acho que ficou muito clara a incapacidade do João Paulo de entender a gravidade do que ele fez. Porque o que ele está causando hoje vai dificultar a próxima gestão. Seja da galera da oposição, uma outra galera que surja. As consequências do que o João Paulo está fazendo nessa temporada são danosas para o futuro, sim. Mas também não podem servir de muleta para sempre, para quem vem lá na frente, né? É como eu falo, o clube hoje é muito grande, o clube cresceu, as responsabilidades cresceram. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa formar gestores mais completos, pessoas mais plenas do tamanho da responsabilidade que é ser presidente do Ceará. Esse, para mim, foi o maior dano causado pelo Robson ao clube. Não só como presidente, os erros que ele cometeu lá atrás, né, quando ele era o presidente, como também não ter formado um líder para o futuro. E hoje a gente colhe os danos de ter uma pessoa totalmente incapaz de estar assentada no cargo de presidente, sem estar sabendo lidar com os problemas causados por ele mesmo. Problema Barleta, Sidney, Kaique, Formiga, Andresa e por aí vai. Causados dentro da gestão João Paulo, causados pelo João Paulo. A falta de dinheiro hoje foi totalmente causada pela falta de planejamento dessa temporada, que foi muito mal planejada. O elenco foi bem planejado, o departamento de futebol foi bem planejado, mas a receita que se tinha para essa temporada, ela não está condizendo com a receita que o clube está recebendo nessa temporada. Por quê? Porque se projetou em cima de uma verba que não estava sob o controle do clube. E não está, que é essa receita da Liga. Então, movimentos arriscados trouxeram o Ceará para essa situação fora de campo. E o torcedor tem que entender que esse contexto ele é complexo. Complexo de pessoas que estão tentando entender o que dá para ser feito, o que dá para ser melhorado, o que é que o João Paulo ainda pode fazer, ou não, né? Do meu ponto de vista, ele já entregou os pontos, eu acho, mas a gente tem que manter a fé dentro de campo, né? De que os resultados venham, de que a gente tem que acreditar, tem que apoiar, e que o torcedor, cara, continue com o sentimento de que tá difícil fora de campo, tá, mas ir ao estádio é o nosso papel, ir apoiar é o nosso papel, é o que a gente pode fazer, e que não perca, cara, assim, por mais que a gente esteja vivendo esse momento difícil, que o torcedor não perca o sentimento de ser um alvinegro, de ser torcedor e apoiar, né? Isso aqui não é passar pano, não é nada, eu tô falando como torcedor do Ceará mesmo, né? Porque muitas vezes eu vejo nos comentários da galera aqui no chat esse sentimento de que a gente está cornetando, reclamando demais, lamentando demais. Não, cara, a gente quer o Ceará vencedor, a gente quer que o Ceará ganhe títulos, que a gente comemore. Então, vamos se manter firmes, vamos se manter acreditando de que é possível, de que a gente vai conseguir ganhar campeonatos e ao estádio, né? Porque por mais que o momento seja difícil, quando a gente vai ao estádio, a gente encontra amigos, a gente canta o nome do Ceará, canta o hino do Ceará, apoia, incentiva, e sempre é muito bom viver o Ceará, né? Então, vamos continuar entre razões e emoções vivendo o Ceará Sporting Clube. Esse é o recado desse vídeo. Peço a você para deixar o like, se inscrever por aqui, comentar, né, o que é que você acha e entender que essa realidade ela é complexa, ela é densa, e passa, sim, por compreender tudo isso que está acontecendo no clube da melhor forma possível para que, sei lá, a gente não perca a fé dentro de campo. O recado é muito mais hoje para não deixar de apoiar o Ceará dentro de campo, por mais que a gente esteja vivendo esse momento difícil fora de campo, o Ceará vai precisar da gente de novo, né? É aquele lema, nunca abandonar, que eu não gosto. Eu, particularmente, me incomoda um pouco, porque em um certo momento, até um certo momento, ele é legal. Mas quando fica sempre nunca abandonar, me parece uma linha muito tênue entre abandonar e pensar se a gente tem que acreditar. Só que a gente tem que acreditar sempre. Independente. Não tem que nem questionar a coisa de abandonar ou coisa do tipo. A gente tem que apoiar, tem que acreditar. Entendeu? No momento difícil, quando está tudo bem, nunca abandonar. Né? Dizer que vamos acreditar. Mas agora não é opção. A gente não tem que abandonar nada.
Não tem nem que pensar nisso. A gente tem que acreditar, ir para cima, porque quando o Ceará está num momento difícil, é aí que a gente tem que chegar junto. Então, é ir para cima, junto com o Ceará, apoiando, incentivando, acreditando que dias melhores podem vir, né? Mesmo nessa dificuldade. É isso. Vamos para cima, vamos junto com o Ceará, sempre juntos, sempre apoiando, acreditando que o Vozão vai sair dessa e as coisas vão melhorar, beleza? É isso, peço a você para deixar o like e bora Vozão, bora pro racha. Vamos acreditar sempre, na luta. Vamos, Vozão!